O mundo que nos é apresentado não passa de ilusão. São apenas sombras que ocultam um verdadeiro conhecimento. A missão da filosofia é justamente chegar à luz da verdade e despertar nas pessoas essa busca e amor pelo ato de conhecer. A falta de conhecimento para o Platão, então, ela nos aprisiona, né? Ela nos faz ficar submisso a algo que é mentiroso, a ilusão sobre nós, sobre quem nós somos, sobre quem são as outras pessoas, sobre o que é a natureza. Então a gente acaba virando um ser humano submisso, né? Por isso que o conhecimento ele é libertador, né? O conhecimento é poder. O que é a verdade? Como é que eu posso saber que uma pessoa está me dizendo algo real ou mentiroso? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o filósofo Platão, que foi discípulo de Sócrates e que desenvolveu uma teoria muito profunda sobre aonde que a gente encontra a verdade e como que a gente foge da ilusão. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre Sócrates, né, considerado o pai da filosofia, que traz o conhecimento racional para dentro do ser humano, né, para investigar valores da humanidade e para refletir também sobre qual é o verdadeiro sentido da vida e qual é o verdadeiro valor da vida, né? E isso para Sócrates tem a ver com uma coisa mais espiritual, né? Ele não desenvolve uma teoria, ele procura apenas questionar as pessoas, né, sobre as suas afirmações, mas ele vai sempre no sentido de uma coisa mais espiritual, né? Mais voltada para a alma, né? Do ser humano sair um pouco desse mundo material, né? Das coisas que são mais fúteis, para investigar o que de fato vale na vida, né? Bom, Platão é discípulo de Sócrates, né? Tudo que o Sócrates disse é o Platão que vai escrever. E o Platão desenvolve uma forma literária de desenvolver as suas teorias, né? E o Sócrates, por mais que muitas vezes não é a visão de Sócrates, é a visão de Platão, mas o Sócrates é um personagem do livro do Platão, né? Então o que o Platão faz? Ele escreve diálogos, né? São chamados diálogos platônicos. Neles a gente vai encontrar o personagem do Sócrates, né? Mas aí desenvolvendo teorias do Platão, né? Então é uma coisa meio ficcional. Mas o conteúdo não é ficcional, né? Quer dizer, os temas que são discutidos nesses diálogos se tratam de temas muito importantes. É uma coisa até curiosa, né? Quando a gente vai pensar, né? Uma pessoa vem falar pra mim algo, vamos supor, né? Que aconteceu com ela ou que aconteceu com outra pessoa, ou ela está descrevendo uma outra pessoa para mim. Como é que eu acredito naquilo, né? Como é que eu posso dizer que aquilo é verdadeiro? Fala assim, não, eu vi, eu estava lá, eu presenciei. Então, quando eu estou falando que eu vi, quando eu estou falando que eu ouvi, eu estou me guiando pelos sentidos, né? O que são os sentidos, né? A visão, a audição, olfato, o tato, né? São os sentidos humanos que me fazem conhecer o mundo, conhecer as situações e afirmar que aquilo é verdadeiro ou não. Agora, os sentidos me garantem que eu vou encontrar a verdade? Você vai conhecer uma pessoa, por exemplo, né? Como é que você conhece de fato o que é uma pessoa, né? É através dos sentidos, né? É porque eu vi aquela pessoa, vamos supor, como eu posso afirmar que uma pessoa é boa ou é ruim? Eu posso afirmar que aquela pessoa tem um gênio forte ou não, ela tem um gênio mais fechado. É através dos sentidos apenas? Será que uma pessoa bem vestida, entre aspas, isso garante que a gente conheça ela? Será que a aparência das pessoas nos faz conhecê-las de fato? Eu acho que não, né? Para você conhecer alguém é muito mais profundo a personalidade de uma pessoa, né? A aparência, na verdade, é algo banal. Você vê, por exemplo, na televisão, aquelas grandes celebridades, né? A gente tem uma visão sobre elas, né? Mas se a gente conviver de fato no dia a dia, será que a gente vai ter essa mesma visão? Será que a gente conhece alguém apenas pela aparência? Então, para Platão, aí nós temos uma distinção essencial entre aparência e essência. Esses dois conceitos a gente tem que ter eles o tempo todo na cabeça se a gente quiser entender a obra de Platão. A aparência é onde não está a verdade, né? A aparência é apenas aquilo que você vê. Então os sentidos para Platão, eles são enganosos. A gente não descobre a verdade da vida e a verdade das coisas através dos sentidos, mas através da inteligência da mente e da alma. E é claro, dentro do campo da filosofia, o questionamento é sempre profundo, né? Como eu disse, eu quero conhecer uma pessoa. Eu não posso julgar, isso é até um ditado, né? Eu não posso julgar uma pessoa pela aparência dela. Então se eu quero conhecer ela, eu tenho que ir a fundo.
Se eu conviver com essa pessoa, se eu conhecer ela melhor, nas suas profundezas e tal, eu vou ter um entendimento do que seja ela, certo? Bom, mas para a filosofia a coisa é ainda mais profunda, né? Através desse questionamento que a gente vai fazer sobre uma pessoa específica, a gente vai questionar o que é o ser humano. A gente vai ter um conceito único que vale para todos os seres humanos, né? Então a gente pode dar características assim, aquela pessoa ela é corajosa, aquela pessoa é justa, aquela pessoa ela faz o bem. Bom, essas características que a gente está falando de uma pessoa, a gente vai atribuir a todos os seres humanos, né? Então qual é o conceito de ser humano? Então a gente pergunta, o que é o ser humano? O ser humano ele tem diversas características que são válidas, né? Que são universais, né? E a partir daí a gente entende como funciona de fato, né, a personalidade humana. Então o campo do conhecimento é um campo universal, né? E como que a gente chega nesse campo do universal? Através da teoria das ideias, né? O que o Platão vai chamar de mundo das ideias. O mundo das ideias ele está ligado a uma característica de universalização, né, de algo que acontece na vida, ou da própria vida, né? Se a gente questionar, por exemplo, a vida é assim, né? Quantas gente não ouve isso no cotidiano, né? Da mesma forma, um ditado cotidiano que vai falar, não, o ser humano é livre, né? O ser humano é livre, né? Não é apenas um ser humano, né? Ele é livre para fazer o que quiser e ele vai enfrentar as consequências, né? Ou quando a gente fala aqui se faz, aqui se paga, por exemplo. Você está dizendo que a vida ela funciona através de uma lei de retorno. Então, no nosso cotidiano, a gente usa universalizações, né? A gente sempre está falando de conceitos gerais que dizem respeito não à particularidade e não a algo que a gente vê e sente e toca. Porque se você fala, por exemplo, o ser humano é ruim, né? Como é um ditado popular, né? O ser humano é ruim mesmo. Você não tem como avaliar todos os seres humanos do mundo para fazer uma afirmação dessa, né? E quando eu falo avaliar, eu estou falando através dos sentidos. Não tem como eu ver todos os seres humanos do mundo, né? Não tem como eu, por exemplo, dizer a natureza é uma coisa maravilhosa e tal. É a natureza como um todo, mas eu não conheço, através dos meus sentidos, a natureza inteira para afirmar algo sobre ela. Então o nosso conhecimento humano ele funciona através de generalizações, né? Conceitos gerais que no campo do que o Platão fala é o mundo das ideias, né? É a ideia que a gente tem de ser humano, a ideia que a gente tem de bem, a ideia que a gente tem de felicidade, a ideia do que a gente tem do que é o amor. Essas ideias, esse conhecimento sobre o que são as coisas, a gente só consegue aprender através do pensamento e da inteligência. Só que é claro, né? Eu vou aprender isso através da racionalidade, do conhecimento, né? E não de um puro achismo, né? É através da reflexão, né? Eu vou buscar refletir aquele tema profundamente e eu vou chegar até a verdade através dessa reflexão. Então, para vocês verem como os sentidos nos enganam, né? Se a gente for ver, existe uma ideia, por exemplo, o pôr do sol, né? Vocês já ouviram isso? Então o sol se põe, né? Ou o sol nasce. Quando a gente olha o sol, ele não está se movendo, né? Mas depois, né, a própria ciência, né, vai comprovar, né, através de diversos estudos que o Sol ele está parado, né? O que se move é a Terra. Porque é claro que a ciência também desenvolveu, né, a ciência é diferente da filosofia, várias formas também de melhorar os sentidos, né? Se você pegar, por exemplo, o coronavírus, né, que a gente está vivendo agora essa pandemia, a princípio você não consegue ver o coronavírus, né? A pessoa que tiver com ele ali na mão, por exemplo, que vai passar, né, transmitir, ela não vai ver, né? Não é possível olhar, né? A olho nu aqui, eu pegar e falar, nossa, aqui está o coronavírus, pegar ele na mão, né? O tato. Isso não é possível. Então vocês veem como o sentido vai além, é uma coisa meio invisível, né? E assim a gente descobre que as coisas que aparecem pra gente, né? Que os nossos sentidos tentam apreender do mundo, elas são limitantes, né? Que é o conhecimento que tem que ir além. Então, onde está a verdade? A verdade está na essência das coisas, né? A essência do ser humano, a essência dos valores, a essência da natureza. A verdade está naquilo que a gente não vê. Então, para o Platão, a gente vive num mundo de ilusão, né? A maioria de nós nasce, né? E a partir do nosso contato com o mundo, a gente vai vendo as coisas e não consegue compreender exatamente como elas funcionam. E ele desenvolve uma alegoria que a gente chama, que é uma metáfora, para explicar como o conhecimento humano ele é falho. Ele chama isso de alegoria da caverna. Então ele nos conta uma história, né? Como eu disse, a obra do Platão é muito literária, né? Ela tenta contar histórias também para dizer a verdade, né? Que história é essa, né?
eram vários homens que viviam dentro de uma caverna, né? Então vocês imaginam que esses homens estão lá acorrentados dentro de uma caverna, certo? Bom, atrás deles, né, eles estão de frente para a parte de dentro da caverna. Atrás deles é a parte de fora da caverna, né? É da onde vem a luz. Então, todas as pessoas que passam em frente à caverna, quando elas passam, a sombra delas refletem na parede da caverna. Da mesma forma, as coisas que essas pessoas, ou os animais que estão passando, ou as coisas que essas pessoas estão levando, toda vez que passam em frente à caverna, a sombra é refletida na parede. Então, essas pessoas que estão acorrentadas na caverna, elas veem as sombras das coisas. Elas não veem as coisas como elas são de fato. Essa metáfora explica a ideia entre aparência e essência, né? Então o conhecimento, para você chegar até ele, você precisa se libertar desse mundo das sombras, se libertar dessas correntes que te aprisionam. Agora, para a gente se libertar dessa ilusão da caverna, né, dessa ilusão das sombras, é um processo muito difícil, porque a gente é acomodado. É muito mais fácil a gente acreditar naquilo que a gente está vendo, no que está próximo, do que a gente ir mais a fundo, né? Pesquisar as coisas. Então nessa história o Platão conta pra gente, por exemplo, que esses homens, né? Então, são vários homens que estão ali dentro da caverna. Um deles consegue escapar das correntes e aí ele vai até fora da caverna, até onde está a luz. Como ele viveu muito tempo na escuridão, os olhos dele têm dificuldade para se adaptar àquela luz. Tem dificuldade de ver o mundo direito, né? O que ele está dizendo? Que o conhecimento não é uma coisa fácil. Quando você sai do mundo da aparência, quando você começa a questionar as coisas, quando você começa a ir a fundo, você começa a ter dificuldades de encontrar, né, a verdade. Você não quer aceitar, né? É um caminho nebuloso, né? Bom, esse ser humano que sai da caverna, vai lá, encontra a luz, que tem toda a dificuldade de se adaptar, de conhecer o mundo além da aparência, ele consegue, enfim, ter acesso ao conhecimento. Agora vocês imaginam que esse ser humano vai voltar para a caverna, certo? Para avisar os seus amigos que ficaram lá e falar, ó, o mundo que vocês estão vendo, essas sombras que vocês estão vendo, não é a verdade. A verdade está lá fora, na luz. Como vocês acham que essas pessoas vão reagir? Se elas ficam acorrentadas ali a vida inteira, se elas só entenderam o mundo daquela forma. É a mesma coisa do Sócrates, né, que eu falei. Uma pessoa, por exemplo, só faz o mal porque ela nunca conheceu o que é o bem, né? Se um dia você tenta explicar para ela o que é o bem, ela não vai querer mudar, né? Ou ela vai ter dificuldade, no mínimo ela vai reagir àquela mudança. E aí que é o grande desafio do filósofo, né? O filósofo é aquele cara que investiga as coisas de maneira profunda e busca compreender a verdade de uma maneira racional. A maioria das pessoas prefere viver a vida sem discutir muito as coisas, né? Sem refletir, sem ir muito a fundo. É a mesma coisa que eu falei, por exemplo, tem um ditado popular, aqui se faz, aqui se paga. Então a gente está dizendo o quê, né? Que a natureza e o mundo funcionam conforme uma lei de retorno, né? Mas qual é a base que eu tenho para afirmar isso? Será que se eu for a fundo, se eu for discutir isso de uma maneira mais racional, será que essa minha afirmação está de fato certa? Mas as pessoas não querem discutir. São ditados populares que a gente ouve e afirma e pronto. Acontece que a vida é muito mais complexa, né, do que meras afirmações que a gente faz no nosso cotidiano. Então o papel do filósofo é esse cara que sai da caverna e que volta para tentar convencer as pessoas, dialogando com elas, né, não impondo a sua verdade, mas tentando descobrir junto, né? Vamos tentar refletir melhor o que é a vida. Vamos tentar refletir se a gente está olhando a sociedade, nós mesmos, né? A nossa discussão sobre o mundo de uma maneira racional e verdadeira. Bom, e o exemplo mais claro disso hoje em dia é as fake news, por exemplo, né, gente? Inclusive tem até um meme na internet, né, que fala o seguinte, né? Imagina que a caverna que a gente estava falando é o grupo do WhatsApp, né? Imaginem pessoas que vivem num grupo de WhatsApp acreditando que tudo que é postado ali é verdadeiro, né? Uma dessas pessoas sai e vê que aquilo ali não é verdade. Quando ela volta e vai avisar as pessoas vão ficar super nervosas, né? Elas vão falar, não, você está errado. Elas vão resistir a querer mudar aquela visão que elas têm. E como funciona hoje essa questão de fake news, né? Para vocês verem como essa discussão da verdade
ela é essencial, é super atual. O que eu mais ouço hoje em dia é as pessoas me falarem, nossa, é verdade, olha, isso é verdadeiro. Aí mostra uma foto lá que alguém mandou pra ela, né? Afirmando alguma coisa, fala, não, isso aqui é verdadeiro. Aí eu pergunto, será que é verdade mesmo? Você já parou para pesquisar por aí a fundo, né? Foi ver se essa notícia, foi checar essa notícia? A pessoa pega e diz que não, né? Diz que não, eu vi, né? Ela vê a foto ali, né? Então tem muito dos sentidos, eu vi a foto, alguém me dá a descrição dessa foto e tá tudo certo. Hoje, facilmente, né, eu posso manipular esses meios das redes sociais e tudo de uma maneira a distorcer algo que é verdadeiro, né? Se eu quiser, por exemplo, eu posso pegar uma imagem de uma pessoa que eu não gosto, né, e fazer uma descrição ali, colocar nessa foto, editar ali uma descrição de que essa pessoa, sei lá, um assassino, ó, tá sendo procurado. Eu jogo ela nos grupos, uma pessoa pega e vê aquilo, não confere, né? Só vê a aparência, né? Ela compartilha com outra, que compartilha com outra e de repente aquilo vira verdade. E aí muitas vezes você vai descobrir que não era nada daquilo, né? Hoje essas fake news, elas são muito usadas por uma questão política, né? Mas tem de tudo hoje, né? Na internet você abre lá as notícias, né, que existem são diversas, né? E uma coisa, por exemplo, que se discute, que independente de qualquer posição política, né, a pessoa falando, por exemplo, a vacina tem um chip lá, né, que vai ser implantado nas pessoas e tal, né? Isso tem vídeo circulando pelo WhatsApp, tem foto, né? Aí que eu falo, independente de posição política, né, embora eu acho que a gente tenha que se posicionar, né, se a gente for pensar historicamente, inclusive o Platão se posiciona sobre isso, sobre a política, né? Mas se você ir a fundo nas coisas, você precisa de buscar o conhecimento, né, para poder afirmar as coisas, né? E não quando alguém estiver falando alguma coisa que você vê que não está tendo base, você ir atrás, né? Você buscar dados, né? Você buscar fontes. Né? E a missão da filosofia é fazer com que os seres humanos saiam das sombras e vão para a luz. Por isso que a filosofia ela é considerada a base de todos os conhecimentos, né? A filosofia ela sempre se pergunta sobre coisas muito profundas, né? Enquanto as outras matérias elas têm uma outra importância, né? Que é essencial também, né? Que é falar de coisas que são mais palpáveis, né? Que estão mais na nossa frente, né? Embora também a própria ciência ela vai além da aparência, né? Por que a gente estuda, né, todas essas matérias na escola, né? Qual que é a base? É quando a gente ama o conhecimento, né? Que filosofia é o amor ao conhecimento. Então, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a faculdade, a gente está buscando conhecimento, né? E a filosofia, ela nos ensina como isso é importante. Ela nos ensina a amar o processo de conhecer. A amar porque é um processo libertador, é um processo que vai levar você a compreender melhor você, o mundo, e a ter autonomia para pensar, para discutir,